Já deu o pontapé inicial do Morning, falando sobre a verdadeira ampliação, a metástase do câncer, que são os negócios da multinacional do crime, chamada Primeiro Comando da Capital, o PCC se agigantando a níveis inacreditáveis. Isso porque, dessa vez, uma operação que está sendo realizada hoje mesmo, pessoal, está mirando lojas de brinquedos de pelúcia, sim, usadas para lavagem de dinheiro. Como, aonde? Por favor, David Tarso, com a dimensão e o escopo dessa operação. Exatamente. Os agentes cumprem 6 mandados de busca e apreensão em unidades da rede de franquia Cria Amigos. De acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil e Secretaria Estadual da Fazenda, 4 lojas fizeram movimentações financeiras suspeitas de cerca de 4 milhões e 300 mil reais. Conforme o GAECO, as lojas investigadas têm ligação com Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, que era apontado como um dos principais traficantes de drogas e fornecedor de armamento pesado para o PCC. A gente relembra que Django foi assassinado em janeiro de 2022 em meio a disputas internas dentro da organização criminosa. Desde então, os promotores apuram o envolvimento da ex-mulher de Django e da irmã dele, que administram essas lojas. A gente pediu até um posicionamento para a franquia Cria Amigos, né? E a gente aguarda a resposta da nossa produção. Mas fato é que essa loja ficou bastante conhecida por vender aí um conceito novo, uma experiência para as crianças. Até mesmo o meu filho, eu já comprei para ele um ursinho, né, de uma loja dessa franquia. Claro que não são todas as lojas envolvidas, mas essas 4 que, segundo as investigações, são administradas por essas mulheres, né, ligadas ao Django, e com isso também a suspeita de envolvimento com o crime organizado. A gente vê a expansão do Primeiro Comando da Capital nos mais diferentes ramos de atuação. É isso aí, pessoal. Enquanto vocês estão ralando para pagar o boleto do presente de Natal dos seus filhos, visando aí as festas de final de ano, o PCC está usando loja de brinquedo de pelúcia, meu amigo e minha amiga, para lavar dinheiro, muitas vezes o seu dinheiro, que foi totalmente conquistado à base de extorsão, de sangue e de morte. É esse nível que a coisa chegou. E o Brasil da informalidade, né, Jesse Peixoto, vira esse faroeste para a impunidade formal que o PCC vai se aproveitando das brechas e se consolidando. É inacreditável. É inacreditável e, na verdade, é muito triste, né? Porque nós temos falado aqui, são vários os negócios que envolvem o crime organizado, negócios lícitos hoje. Então, eles não estão mais só como naqueles filmes, como nós imaginávamos, no tráfico, no assalto, não. Eles estão formalizando em negócios que parecem legítimos, até para conseguirem lavar esse dinheiro com mais propriedade. E aí, de repente, a loja de brinquedo, a arminha de brinquedo ali por trás daquela arminha de brinquedo, existe uma arma de verdade. E é mais um exemplo desse aparelhamento do Estado, dos negócios lícitos, das mais diversas categorias. Nós vimos até fintechs envolvidas, postos de gasolina. Nós vimos aonde isso está chegando. Vai chegar nas universidades, vai chegar na política. Então, tá muito difícil combater o crime organizado e o que a gente precisa para isso é inteligência, é trabalho de conteúdo em relação ao desmonte dessas organizações terroristas. É isso, a gente vive... É isso aí. João Belutti, a gente vive num país onde o crime não tem o menor pudor de se esconder mais, ele ganha alvará, ele ganha verniz legal, ele quase que atua como empreendedor, ele se fantasia de empresário. E é mais esse caso aqui que só reforça esse estado de coisas, na sua opinião, né? Pois é, Marinha, o que a gente observa também é que, como a Jesse bem colocou, o crime organizado hoje, certamente, ele fatura mais no mercado legal do que no ilegal. Então, a gente frequenta muitos locais que provavelmente tem alguma vinculação com o crime organizado e a gente não sabe. Abastece o carro em algum posto aqui, acolá, e ele provavelmente deve ter alguma vinculação com o Primeiro Comando da Capital, ou outra, no caso aqui de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital, e outros estados, outras organizações. Agora, loja de brinquedo, tem diversos setores. E o crime organizado aqui em São Paulo, o que se diz é que ele é um monopólio, né? Então ele tem mais facilidade ainda do que, por exemplo, no Rio, onde você tem outros grupos ali toda hora se abalroando, brigando, enfim, trocando tiros. Aqui você teria uma coisa mais monopolista e é o que se especula. A gente sempre noticia, né, a questão da Faria Lima também, né, eles lavam muito dinheiro. Então, certamente, a gente está frequentando restaurantes, postos de gasolina, diversos setores aí, Marinho, que a gente não sabe, mas a gente está, de alguma forma, também financiando o crime organizado sem saber. Então, é muito triste e é uma questão de tomada do Estado e das instituições privadas pelo crime organizado. A gente está nesse estágio. O
que mostra a dificuldade do combate a esse tipo de operação. E a investigação, nesse caso concreto aqui, né, Mano Ferreira, ela apontou que a loja de família, né, loja muito de família, recebia depósitos e também vários PIX, transações de PIX, de diversas contas associadas a verdadeiros testas de ferro do crime organizado. Tudo isso era lavado através de notas frias, empréstimos fictícios, compras de brinquedos superfaturados e transferências até para ONGs de fachada para dar de novo verniz legal para toda essa esculhambação que ainda bem está sendo revelada aqui hoje nessa operação. Pois é, Marinho, isso mostra como está mais complexo e sofisticado a operação do crime organizado e, portanto, como o combate ao crime organizado precisa também dessa sofisticação. Isso passa pela capacidade da gente de regular melhor o mercado formal. Veja o paradoxo brasileiro. Nós tratamos criminosos como empresários e empresários como criminosos. É essa lógica que precisa ser transformada. Nós precisamos fazer com que o trabalho honesto volte a ser mais lucrativo do que o crime. E isso é um desafio enorme no Brasil, porque a burocracia, a complexidade que acaba vitimando o empresário honesto é a mesma complexidade que é utilizada pelo crime organizado para se fantasiar no meio do mercado formal, tornando todo o trabalho muito mais complexo. É isso que está em jogo. Como vamos recuperar a capacidade de fazer do Brasil um país em que trabalhar honestamente seja mais lucrativo do que se associar ao crime organizado. A gente sempre falando aqui, né? Enquanto você, do outro lado, trabalhador decente, cidadão honesto brasileiro, está cada vez mais empurrado para a informalidade na nossa economia, o crime vai se refestelando e vai se aproveitando e criando raízes na impunidade formal e adentrando a legalidade. É aí que mora o perigo.